Bom dia, pessoal. Eu tava aqui, na verdade, ouvindo, que eu gosto de ficar ouvindo. Quando eu não estou lendo um livro físico, eu estou ouvindo alguma coisa interessante, ouvindo alguma coisa interessante de livros interessantes que possam agregar coisas, pensamentos, reformas de pensamentos, novos conceitos na minha vida. Aí eu estava aqui ouvindo, né? Mas meu pensamento, assim, como eu já disse a vocês, ele tá turbinado. Aí eu estava pensando, só que aí eu tô com a mesma roupa de ontem, que eu já fiz um vídeo aí sobre as mães reborn, que tá uma revolução, né? No meu vídeo eu chamo até a era das mães reborn. E não é sobre isso que eu vou falar, mas eu tô falando que eu tô com a mesma cara, mesmo jeito, mesmo estilo, inclusive até mesmo batom. Enfim, eu pensei eu deveria me arrumar, trocar de roupa, enfim. Daí eu pensei assim, eu vou me arrumar, aí essa energia agora que eu tô com ela passa e quem sabe meu vídeo não fica a mesma coisa. Eu tenho esses pensamentos. Aí eu não fui trocar de roupa, não fui me arrumar, porque meus pensamentos, minha energia é agora. E quando alguém te convidar, diz é agora, pegar na tua mão, não, tem que ser agora, você vai dar uma palavra, vai subir aqui, não deixe, não marque para outro dia, nem vá primeiro vestir outra roupa, nem primeiro arrumar os cabelos. Se alguém te chamou nessas condições, é porque tu serve nessas condições, nessa energia, e vai dar certo. Não tenha medo, não tenha medo de aceitar um convite quando você diz, se alguém te convidou, e dessa forma, e talvez em cima da hora, você diz assim, não sou tempero. Vá que você deve ser o único e raro que está faltando. Se te convidou, vá. Eu acho que você só não deve ir onde você não é convidado, como você vai de penetra, ou convidado por alguém que foi convidado. Eu acho que isso aí não flui, não é legal. Às vezes até dá certo, mas na minha opinião não é legal. Mas se você foi convidado, não vá mudar tudo, deixar remarcar, botar para outro dia para você ir mais bonita, para você comprar uma roupa melhor, porque já é outra energia e a oportunidade já é outra. Então aproveita a oportunidade agora. Vá como você tá. Porque o que vale mesmo é a roupa da tua alma, é o que tu vai, a tua energia do momento, porque talvez se você for botar uma roupa de gala, talvez seu pensamento não tá mais de gala e vai influenciar e dificultar as coisas para você. Por isso, eu não fui trocar de roupa, acho que tudo bem, né? E às vezes as pessoas falam porque eu faço o vídeo e eu faço com a mesma roupa várias vezes. É justamente porque eu acho que a roupa me deu uma energia boa. E é justamente porque eu gosto da roupa, né? Por isso que eu faço. Se você me vê muito com tal roupa, é porque eu repito, é porque eu acho que a roupa tem uma energia boa. Porque tem isso também. Tem roupa que traz uma energia maravilhosa para você. Você se sente bem com ela, você se sente mais bonita, você se sente mais confortável. Tem isso também, sobre isso. E hoje o que eu queria falar de verdade com todos vocês é sobre essa bagunça, de certa forma, que está na minha mente. Mas não é uma bagunça que tem que fazer um tratamento para se reorganizar. Você tem que... Eu acho que vou sentar, pessoal, lá em outro lugarzinho, porque aqui barulha muito, porque eu tô perto da rua, que eu tô na primeira sala. E aí eu vou conversar com vocês aqui nessa segunda sala, porque até se alguém chamar, eu tá mais distante, não atrapalha muito o barulho de eu conversando com vocês. Ontem eu fiz um videozinho nesse quarto aqui do meio, com vocês, à noite que eu fiz. E hoje eu tô com vontade de organizar meus pensamentos, para o seguinte, para não ficar parecendo assim que a Luzinha tá falando
só pelos cotovelos, porque eu falo muito, né? Que eu falo demais. Quando eu solto essa matraca, para calar demora. Mas é que vão surgindo os pensamentos. E organizar os meus pensamentos, que eu quero dizer, é que eu... Sabe quando as coisas acontecem assim, muito de currupio, que nem dizia vovó? Currupio que vovó dizia é quando algo chega muito, tipo um furacão, vamos dizer, tipo isso. Só que um currupio é um trem mais lento, não é tão radical, né? Mas é isso que eu tô me sentindo mesmo. E aí você diz, o que foi? Você ganhou na Mega, você ficou multimilionária, maravilhosa. Sim, bem por aí. Mas essa riqueza que eu tô sentindo, que eu tô adquirindo, ela não é uma riqueza que alguém assalta, que alguém toma. Ela é uma riqueza mais de evolução espiritual, de evolução pessoal, de evolução mental, né? E aí eu volto e falo, esse é um assunto para eu tratar em outro canal, né? Que eu falo sobre o meu lado espiritual. Mas como aqui eu fiz um canal para falar de tudo, sobre tudo, de coisas do momento, de coisas de 3, 4 mil ou bilhões de anos atrás, e que já, né, que já existiam, que eu só estou falando sobre o assunto. Esse é um canal, o primeiro nome dele mesmo é Vale do Sossego Vida Verde. Eu agora botei aí uma observação, botei Lalu Andrade, né? Mas esse é o canal Vale do Sossego Vida Verde, que fala muito da natureza, de mostrar a natureza e mostrar a minha natureza e a natureza de algumas pessoas que amo. E eu posso estar aqui mostrando também música para vocês, poemas, versos bíblicos. Então é um canal de um nicho, eu não diria assim, é só para falar de espiritualidade, né? Ou só para falar de emoções, ou só para falar de neurociência ou qualquer coisa assim. Eu não rotulei só para uma coisa. Então eu falo que tem gente que diz assim, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas não é o meu caso. O meu caso de eu mostrar, de eu falar da natureza, foi uma coisa assim, um flash que me deu, porque eu amo filmar o verde, amo filmar o mar, amo filmar pássaros, amo ver a natureza, viver a natureza, sentir a natureza. Só que não é só a natureza, rios, florestas e aves e campos, né? É a natureza vida também, a natureza pensamento, a natureza Deus em você. Então eu falo sobre tudo que se relaciona à vida e natureza, né? Inclusive eu falo um pouco do sobrenatural também aqui nesses vídeos. Eu sempre falo para vocês experiências espirituais profundas que eu senti na minha vida, e deu vontade de eu conversar com vocês sobre isso e sobre a minha bagunça emocional que tá. Chega, despeja uma coisa ali, bota ali, eu vou reorganizar. É sobre isso. São as riquezas espirituais, as riquezas emocionais. Mesmo que uma vez no ano você pire, você saia da linha, você surte, mas se você está organizada com Deus, se você pegou na mão de Deus e descobriu o segredo de acalmar seu coração e sua alma, você vai ter aquele momento de mas você vai ser chamada e você vai ser chamada pelo Espírito Santo, porque você se distraiu tanto a ponto de você achar que eu estou distante de você, que as coisas não vão dar certo, se desesperar dessa forma. Só vive em desespero, em falta de esperança, em desânimo
total, né? Porque todo mundo sente desânimo, todo mundo acorda um pouco triste, todo mundo acorda um pouco feliz demais, ou triste demais, ou desanimado, ou animado. Então, não é um constante a gente não é um constante de uma coisa só, nós somos uma mistura de emoções, de grandes misturas de emoções, né? Nossa vida. Tem alguém ligando aqui? Parou? Uhum. E nossa vida é uma mistura de emoções. A gente não acorda todo dia só feliz, nem todo dia só triste, nem todo dia só desanimado, nem todo dia sem esperança. Mas quem tem um acerto com Deus, uma fé com Deus, um trato fino com Deus, não pode, não deve se entregar totalmente à desesperança, ao caos da bagunça, da tristeza, do desespero, do ódio, porque eles nos levam à ruína. E o ódio, a emoção forte para o ódio, para o mal, se você deixar ele falar mais alto do que você, ele destrói sua vida, e o arrependimento depois não vai trazer nada de volta. Então, o equilíbrio é necessário todos os dias. Não é que todo mundo vai bater na sua cara e tá tudo bem. Ai, tá bom, obrigada que você bateu na minha cara. Não é sobre isso. É sobre você ter mais equilíbrio, não sair por aí atirando em todo mundo, nem se desesperando porque discordaram de você. E eu confesso que outro dia eu tive um ataque terrível por causa de uma coisa que, se eu fosse explicar, ia dizer, nossa, que falta de equilíbrio, como você é fraca. Porque era realmente uma besteira, mas é tipo assim, um oceano inteiro desaguando dentro de uma barragenzinha pequena, e ela vai se quebrar. E vai dar ruim, vai dar errado. Então foi isso, muitas emoções, não foi exatamente só aquela coisa, mas aquela coisa pareceu que estragou tudo, como se fosse a gota d'água, né, que faltava para transbordar. É sobre isso, mas eu acho que minha mão cansou, pessoal, bastante aqui. Descansar um pouquinho. É sobre você buscar o equilíbrio no Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele te segura, ele te guarda, te protege, te dá uma saculejada quando é necessário, do tipo, ei, o que você está fazendo, né? E te anima também, e além de tudo te dá uma energia tão grande que você fica assim se perguntando, meu Deus, parece que eu tomei um remédio e foi milagroso, né? E o remédio de acreditar que tudo vai se colocar no lugar certo, que esse quebra-cabeça tem todas as peças e vai dar tudo certo, você vai pôr tudo no lugar ideal. E o que eu queria conversar sobre vocês da minha bagunça de pensamento, não é que eu esteja numa fase fugindo da vida ou me escondendo da vida, não. A beleza de tudo que eu pedi a vida inteira está chegando agora. Está chegando agora, né? Eu não estou falando de dinheiro, gente. Talvez vocês pensem assim, nossa, que as pessoas focam muito nisso, né? Mas também não está faltando, assim, para dizer assim, tô com medo de amanhã não ter pão na mesa. Tô com medo de amanhã não ter meu feijão com arroz na mesa. Tô com medo de andar nua porque minhas roupas estão se acabando e eu não tenho dinheiro para comprar outra. Não, graças a Deus, sobre isso eu tô em paz, eu tô rica. Nesse assunto eu tô rica. Rica que eu digo é abençoada mesmo. Mas o que chegou assim de vez, gente, foi uma riqueza espiritual que eu não posso também estar revelando tudo o que eu acho que quebra a energia boa. A vovó dizia assim, quando você for ensinar uma oração forte, ensine para um homem, daí um homem ensina para uma mulher. Pode parecer, como é que se diz, crenças, né? Crenças bobas e que tanto faz, mas pode ser uma grande realidade, porque tudo é energia, troca de energia.
E talvez de energia para energia não tem a energia negativa e a positiva, e tem algumas coisas que para ligar tem que ter o o macho e a fêmea, tem que ter. Enfim, sobre isso, isso eu carrego na minha mente, porque a vovó dizia. Uma oração, tem oração que você não ensina, por exemplo, eu aprendi o Pai Nosso com o pai, dar a benção para Deus, falar com Deus. E com minha mãe eu aprendi a rezar o Creio em Deus Pai, essas maiores, essas mais complexas. O Creio em Deus Pai, que eu chamo Creio em Deus Pai, mas creio em Deus Pai. E também tem a Sal Rainha, que eu aprendi com minha mãe. Tem outras, gente. Tem uma que fala assim: eu, pecador, me confesso a Deus. Essa já até esqueci um pouco, que era que também mãe me ensinava. Às vezes pai também orava ela. Enfim, eu acho que ressuscitou aquela menina que sabia que Deus ia trazer tudo, ia trazer a paz no dia que o povo estava brigando. E eu sozinha ali no silêncio dizia: Senhor, hora de eu te dar a benção. E Deus me ouvia. E nos dias que estava difícil de alimentação também, que eu estava vendo que estava faltando, eu também orava a Deus e dizia: Senhor, eu preciso do teu socorro na minha casa. E por incrível que pareça, aparecia também, surgia, Deus mandava. Não me perguntem como, mas acontecia. Tava aquela crise, aquela dificuldade, e a gente vendo a hora, né? Um caos de tristeza, de pobreza, de tudo, e Deus vinha e arrumava. E eu agradecia. Mais uma coisa da minha infância também, que é relacionada à minha fé, eu ia para a escola, gente. Eu não era incentivada por o meu pai e a minha mãe, eu vou dizer por que a vocês. Porque era muito longe, tinha que ir a pé. Enfrentava frio, calor, sol, chuva, tempestades, né? Raios, essas coisas tudo. Mas graças a Deus nenhum raio me atingiu, tô aqui contando a história para vocês. Mas o céu repartia de raios e eu, morrendo de medo, enfrentava, ia para casa debaixo dessas tempestades. E eles não me incentivavam a ir porque a escola era muito longe, porque a gente não tinha casa na cidade, porque eu não tinha esse apoio na cidade. Mas eu queria estudar. E eu enfrentei os maus tempos, os bons tempos, enfrentei caminhar, né? Muita caminhada longa, não era caminhadinha de 2, 3 quilômetros, não, gente. Era muito mais mesmo. Então, mas eu fui sempre movida pela fé. Quando eu estava meio amedrontada nas estradas, que eu via que ia se aproximando alguns homens ou alguma coisa assim, eu começava a falar assim: me espera, pai, minhas pernas estão doendo, ou qualquer coisa parecida, ou me espera, pai, que eu tô cansada, quero descansar um pouco. Tipo, eu gritava assim, era mentindo, era um tipo de proteção que eu pensava para mim, do tipo assim: não sei quem é aquele cara, vai que ele queira mexer comigo, e aí eu vou estar gritando o meu pai, que é para ele pensar que pai tá perto, que eu só fiquei para trás um pouco, né? E até isso eu fazia para me proteger, gente. Então eu acho assim, e escapei, passei muita dificuldade mesmo, dificuldade financeira, todas as dificuldades que você pensar, e mazelas mesmo na infância, mas também tive coisas boas para suprir, para dizer: não, a vida é boa. Tem uns detalhezinhos sórdidos, né? Mas tem aquela coisa, a parte boa, a maior, a maciça de coisas boas. Então eu relembro isso e eu me fortifico nisso. Hoje em dia eu ainda enfrento dificuldades, tipo, no meu relacionamento, às vezes eu não tô
nós não estamos se entendendo muito bem, mas isso não é um fato que diga assim, vou tomar uma solução radical. Eu vou convivendo, orando, e claro que isso desgasta e é chato. Não digo para vocês que continuem num relacionamento que não é mais um relacionamento de amor, de carinho, de paixão, né? Eu não estou dizendo que você não viva, que não é também desgastante e às vezes até te adoece. Mas por eu ter esse relacionamento com Deus, não de agora, não de ontem, não de antes de ontem, mas de toda a vida, eu tenho de toda a vida, desde menina. Eu lembro que minha mãe ia muito internada, gente, com problema mental, né? E é porque ela teve depois que ela perdeu o último filho dela, que aconteceu, que eu já contei aqui 1000 vezes para vocês, que era um parto que tinha que ser uma cirurgia, e ela ficou em casa, a parteira mexe daqui, mexe dacolá, tira e bota, e judiando, acabou matando o bebê na barriga e quase que mãe morre também. E daí ela ficou com problema mental, ela já devia ter algum distúrbiozinho, né? Porque, enfim, e aí agravou. E aí mãe ia muito internada nesses hospitais que se chamava hospício antes, né? Que eram os lugares de apoio às pessoas que tinham problemas mentais, enfim. E eu orava muito. Isso foi uma carga bem grande na minha vida, uma carga bastante dura e pesada. Ficar sem minha mãe. Eu lembro que quando ela voltava do hospital, quando tinha alta, eu lembro que quando o carro estava trazendo ela, muitas vezes chegava à noite, aquele farol em cima da gente, e aquela emoção diferente que dava dor de barriga. Dava uma mistura de tanta coisa, eu sentia até dor de barriga da emoção da minha mãe chegando. Quando ela voltava, era meses de tempo para uma criança, não era dias, era meses da minha mãe internada. E quando ela estava de regresso para casa, era uma emoção tão grande que eu sentia isso. Eu sentia tipo muita dor de barriga na hora e uma mistura de coisas que eu não sei explicar, uma sensação muito... E, enfim, eu tive que usar a espiritualidade mais cedo, eu tive que clamar ao Senhor mais cedo. E graças a Deus, quando Deus é divino na nossa vida e Ele é vivo e existe ali, parecendo até que está fisicamente, Ele aparece nos vizinhos, Ele aparece nos amigos, Ele aparece na família para falar de Deus, né? Então, eu tive muitas partes. Nossa, é bom que tenha o suporte, gente, porque cansa o braço, viu? E dói. Muita gente me levava para os cultos, né? Para cultos. Vovó me levava para igreja católica. E em São Paulo, muita gente me levava para assembleia, né? Era para ouvir a palavra de Deus. Eu não botei isso na minha mente de igreja, de dizer assim, não, eu não gosto daquela igreja, é zoadento, ou daquela igreja porque é assim, ou daquela igreja porque... Não, eu sempre achei que buscando a palavra de Deus, que ouvindo a palavra de Deus, isso era um alimento para aquela minha dor, para aquelas coisas que estavam faltando dentro de mim, me preenchia e eu me sentia mais forte para superar as saudades, os dias difíceis e às vezes a falta de tanta coisa que a gente passa quando a gente não tem, quando a gente é 5 crianças e um só para trabalhar, e daquele trabalho que não se ganha muito, né, gente? Porque pai era uma pessoa que era tipo salário mínimo, né? Vamos dizer assim.
E era muito difícil para uma pessoa dessa ter uma vida, né? Dizer, todas passam bem, todas têm muita roupa para vestir, todas têm uma alimentação boa. Não era difícil, era sofrido, mas também tinha as bênçãos que eu estou falando para vocês, que Deus mandava. Era cesta, era cobertores que a gente ganhava, era principalmente em São Paulo. Em São Paulo a gente tinha muita gente assim bem de vida que se comovia, via a nossa situação, via a situação da gente viver sem mãe, de certa forma, tinha mãe mais naquele problema, e as pessoas se comoviam e ajudavam muito a gente. Então eu acho isso a mão de Deus, o agir de Deus, né, gente? Porque quando você é olhado por alguém com carinho, com aquele desejo de lhe acolher, de lhe proteger, de cuidar de você, é o olhar de Deus. Então é Deus que envia anjos para a nossa vida. Então isso eu vi desde pequena. Eu não tenho por que duvidar do meu Senhor, não tenho motivo para duvidar da existência do Criador, não tenho, né? Então eu tenho uma afinidade já com a presença do Senhor faz muito tempo na minha vida, desde menina, e converso com Deus desde menina também. Aprendi a falar com Deus meus sonhos, acordada, enfim, medito no Senhor até hoje, e isso está evoluindo. É sobre isso que eu quero dizer para vocês. Hoje, não é que eu me santificando, não. Eu acredito mais, eu tenho mais uma firmeza, eu tenho mais aquela fé que aquilo vai acontecer, que Deus vai me ouvir, e também tenho a consciência tranquila que Deus não te dá aquilo que não te convém. Às vezes tu pensa que é bom para tu. Porque eu quero um carro assim, ou qualquer coisa assim. Eu tô falando disso, mas normalmente eu peço mais saúde, paz, o pão de cada dia. Nossa paz interior. Porque sem paz, gente, você pode ter o que você tiver. Você ser bilionário. Se você não tem paz, que graça tem tudo nessa vida? Então, a primeira riqueza é a paz, é o seu acerto com você e Deus. Você está em paz? Que bom. Então, você está super rico. Mas, às vezes, eu peço umas coisas e eu sei, assim, a minha consciência diz, né, Cleide, será mesmo que isso, né? Então, quando você tem aquela dúvida, já é porque realmente não vai encaixar, não dá muito certo, esse pedido teu é bobo, é em vão, e pode não acontecer, né? Também. Mas eu não acho que eu faço nenhum pedido bobo. As coisas que eu sonho são coisas tranquilas e que eu mereço. E no passar do tempo, às vezes eu falo assim, eu tenho uma conversa minha com o universo e com Deus, que eu falo assim, todas as mazelas e as tristezas que me causaram, que não fui eu que busquei, mas que me causaram, eu clamo ao Senhor que me venham sim, que venham em forma de gratidão, de coisas boas, de coisas que vão me preencher, que vão me alegrar, que vão me fazer bem, né? Não é uma recompensa que vai limpar sua dor e as mazelas que você passou, mas é uma recompensa que você acha merecedora do tanto que você clamou ao Senhor e pediu para aquela coisa boa acontecer em sua vida. Aí eu me digo assim, as minhas heranças com o Espírito Santo, minha herança com o Espírito Santo, eu falo muito sobre isso, que eu estou herdando aquilo que eu a vida inteira botei um pouquinho ali para render, botei um pouquinho aqui para render, né? Com minha fé, acreditei. E aí eu falo assim, o universo vai trazer, ele está trazendo em forma de pessoas que eu conheci e que me fizeram, depois dessa idade, começar a avaliar como as pessoas ainda se aproveitam de algum tipo de fraqueza sua. Eu estava observando esses últimos anos, 3, 4 anos, eu tive observando bastante sobre como as pessoas se aproveitam da sua fragilidade, da sua fraqueza, de um momento frágil seu,
para tirar proveito, sabe? Quando você está frágil. E isso fez eu abrir meus olhos sobre não se mostre tão frágil assim, sabe? Porque os lobos, eles te atacam vestido de ovelhas. E quando você se mostra que está frágil, eles te atacam com mais classe, com mais intensidade. E quando você vai ver, eles estão sugando até tua alma. E eu não sei sair dizendo não. Eu não sei tirar, sai daqui, sabe, arrancar assim, tirar de mim esses vampiros sugador de energia boa. E eu não sei afastar dizendo não. Então eu clamo ao Senhor. Eu digo, Senhor, eu não estou mais aguentando. Toma conta. Desmama esse povo da minha vida, porque eu não suporto mais. Às vezes até choro. E quando eu vejo, o Senhor me libertou. E eu acho isso extremamente milagroso. E sempre que eu peço a libertação, eu falo, Senhor, não é sobre aniquilar ou morrer alguém. Não é sobre isso, é sobre eu me libertar, passar por outra estrada, passar por outro lugar longe dessas pessoas que sugam minha energia, que me botam para baixo, que se aproveitam da minha fragilidade, que se aproveitam às vezes até da minha bondade, da minha inocência e me machucam, me ferem, me deixam extremamente sem energia. Mas a energia que Deus me deu, a energia de filha de Deus, ninguém vai tomar de mim, ninguém vai sugar, ninguém vai tomar, porque essa é uma certeza que você tem que guardar dentro do seu coração, que a única coisa, como eu disse aqui, que cresce, que você transborda e ninguém vai te roubar, é a tua fé no Senhor, é o que tu aprende com o Rei da Glória, é o que tu aprende com o Espírito Santo. E às vezes, eu vou ser sincera aqui com vocês, eu abri a Bíblia e li bastante. Nos anos de 2004 até 2000 foi mais aguçado antes de 2004. Vamos dizer que em 2000 por aí eu comecei a ler muito a Bíblia e eu já lia toda a vida. Mas assim, que eu pegar um livro e focar ali como se eu estivesse estudando, foi de 2000 até, acho que até hoje. Claro que hoje eu não estou tão aguçada estudando mesmo como eu fazia no começo dos anos 2000. E eu estava passando uma fase bem diferentona na minha vida, extremamente diferente. Tinha fartura, né, de algumas coisas, outras era escassa totalmente, talvez as que eu mais precisasse. Mas o Espírito Santo não, o Espírito Santo estava ali. Talvez não estivesse transbordando, mas estava ali. Eu abri essa Bíblia, eu estudava. E antes de eu começar a estudar a Bíblia, eu estava com a mania de ficar me estressando, procurando meu marido, porque meu marido sempre foi muito trabalhador, gente, toda a vida. Até hoje, eu mostro para vocês aí nos vídeos, muito trabalhador meu marido. Porém, ele tinha muitos amigos de se encontrar em barzinhos, finais de semana, ele ainda era mais jovem. E isso me deixava insegura, infeliz e revoltada, muitas vezes. E isso afastou muito, né? Cada dia mais nossa união, nossa tá perto um do outro. Então, ele ficou muito do outro lado, parecia que não era mais nada meu. E eu também não estava mais indo atrás, porque enquanto ele corria de mim, eu lia a Bíblia. Eu estudava a Bíblia.
E eu não tinha mais aquela necessidade de ficar indo atrás dele, perguntando em qual bairro ele estava, por que ele ainda não chegou. Eu ficava antes, como se ele fosse um filho, né? Aquela preocupação porque ainda não chegou. Muitas vezes eu pensava assim que podia ter acontecido alguma coisa ruim, mas muitas vezes era um tipo de um ciúme me corroendo. Isso me machucava muito, me diminuía, me fazia muito infeliz. Daí por isso talvez o Senhor me mandou abrir o livro da vida, o livro que sustenta o ser humano de verdade mesmo, que esse ali você tem que ler. É complexo, né? Tem é sim, por mais que as pessoas digam, o Espírito Santo ele já em si já é fácil da gente entender, porque o Espírito Santo fala com você, fala mesmo. Fala demais mesmo com você quando você está lendo. Só que você tem uns pensamentos assim, tipo... Mas assim você começa a querer duvidar por que aconteceu isso, sabe? Porque permitiu, por exemplo. Porque o Senhor permitiu. Quando eu estava estudando, eu tinha sim meus impactos com aquela leitura. Só que depois eu ia compreendendo, né? Aí quando chegava mais para frente da história, eu compreendia as razões, os motivos e todo aquele acontecimento. Ia começando mas na história, antes de você terminar de ler, você dá um choque assim, tipo, por que tem que acontecer isso? Se o Senhor tem poder, para que vai acontecer tudo isso? Poderia ser só coisas boas e tal, sobre isso. Mas o meu entendimento do amor de Deus, da proteção divina, que Deus está ali com você, que Deus defende, que Deus obra milagre, que Deus traz milagre, que Deus te renova, te faz novo, sem remendo. Isso eu nunca tive dúvida, porque eu vivi a minha vida inteira, como eu já falei para vocês. Quem me socorreu sempre foi o Senhor Deus, né? Me socorreu de pessoas maléficas, de pessoas cruéis, de pessoas perversas. E Deus estava ali sempre me guardando. Aconteceram coisas difíceis comigo, sim, mas o Senhor me deu o poder da autocura, sim, da autocura daquela dor. Convivi com algumas dores e convivo até hoje, porque às vezes ainda me pego dessa idade chorando por alguma coisa da minha infância. Tipo, você sente uma pena de você. Eu passei por isso, né? Tive que passar. Só que aí eu falo para vocês, gente, você sabe que ninguém se torna rei ou rainha sem passar por as provações, que ninguém se torna o perfeito, o maravilhoso, o escolhido, sem passar por as provações, sem ser... Até as pessoas até ter dúvida, né? Tipo assim, quem? Esse dali? Vai para lugar nenhum, não. Coitado, sabe de nada, não sei o quê. Não tem muito isso que desmotiva? Ou se dá um cargo legal para uma pessoa, não dá conta não é capaz, não sei o quê. Quando vai ver, a pessoa é capaz de muito mais, né? Se saiu bem, se deu bem. Isso tudo eu acho que cabe aquela frase assim, que Deus Deus escolhe, Deus capacita, né? Aquele que ele escolhe, Deus capacita. Tipo isso, é uma frase mais bonita, mas eu não tô lembrando direito, né? Deus não escolhe... Bom, eu esqueci exatamente, mas é isso, que Deus capacita aquele que ele escolhe, que ele não escolhe as pessoas já capacitadas, mas ele capacita o escolhido, tipo isso. E eu acredito muito nessa frase, acredito demais. E se você for ver, tem a história de Davi, que era improvável, né? Tem a história de José também, que aconteceu de toda a perseguição. E tem outras histórias bíblicas que você vê o agir do Senhor Deus, capacitando as pessoas, que as pessoas acham improvável, que duvida, que não é possível. Enfim,
o que eu quero dizer no finalizando aqui meu vídeo é o seguinte: pode estar tudo desarrumado mesmo na sua mente, assim, meio que, ai, o que tá acontecendo, né? De repente eu tava muito preocupada com minha saúde. Eu não tô dizendo para vocês que eu já resolvi, porque tem uma parte que é cirurgia, nunca aconteceu ainda de ser chamada. Vou dar mais uma futucada lá na secretaria para ver se agiliza, não sei. Mas acredita que até sobre isso que o médico me falou, olhou nos meus olhos e eu vi um pouco de tristeza no olho dele, me desejou boa sorte na hora de que me deu esse laudo para eu procurar a cirurgia. E ele disse, olha, essa pedra está muito grande e ela não tira com remédio, nem com chás, nem com qualquer outro tipo de procedimento que não seja cirurgia. E aí eu comecei dizendo, não faça barulho antes de você vencer. Não faça barulho, não conte seus projetos antes dele estar edificado, ou no dia. Conte seus projetos depois que quando você já estiver pronto para inaugurar. É sobre isso. Não pode contar seus projetos quando eles ainda estão no alicerce, mas depois que já pode ser anunciado, porque você vai inaugurar, aí você pode comentar sobre seus projetos. Mas eu vou falar sobre uma coisa que eu pedi sobre a minha saúde. Todos os dias eu oro ao Senhor com toda a fé que eu tenho. E depois eu vou, no decorrer dos meus vídeos, vocês vão ver se isso valeu a pena, se minha fé valeu, se o Espírito Santo agiu na minha saúde ou se não. Eu estava muito preocupada com minha doença, com meus problemas de saúde e focando muito nisso, e estava me adoecendo, piorando a minha vida em todos os sentidos. Eu ficava mais nervosa, mais angustiada, mais essa, mais aquela, e mais doente, mais tonta, mais não sei o quê, e sentindo muito mal-estar. Depois eu relaxei e falei assim, Senhor, se tiver uma emergência na minha vida, Tu és o meu socorro. Se eu estou à beira de um abismo e não estou... Licença. Tive que vir na cozinha, gente, tomar uma aguinha para respirar e falar com vocês. Bom, daí sobre o meu problema de saúde, eu conversei com Deus, né? Falei, Senhor, eu preciso dar uma relaxada, preciso do Teu socorro. E se tiver alguma emergência na minha vida, alguma coisa urgente, alguma coisa que tá para fazer e eu não tô dando conta de pedir às pessoas na secretaria ou aqui, enfim, e não tá acontecendo, o Senhor põe Tua mão santa no meio, não deixa eu ficar para baixo por isso, não deixa eu piorar, Senhor, não deixa essa pedra aumentar. E se o Senhor tem poder, né? Eu creio plenamente, o Senhor pode esfarelar essa pedra, pode transformar ela, tipo, ela tá dura, tá ruim de tirar, ela pode ir esfarelando e diminuindo, né? Na minha oração, falando com Deus. Aí você vai dizer assim, e tá diminuindo, Cleide? E você tá confiante nisso? Confio no Senhor, sim, eu confio plenamente. Mas eu não tirei meu nome lá da secretaria, eu não parei de correr atrás, ainda vou, essa semana, vou dar uma futucada de novo, lembrar as meninas, perguntar o que está acontecendo, se elas podem dar uma olhada sobre isso. E aproveitar e mostrar essas rosas para vocês. Elas não estão tão viçosas porque foi tirada antes de ontem, gente, ainda tá bonita assim, ó. O cheiro aqui é maravilhoso. Ai, que delícia. Enfim. E aí às vezes talvez vocês pensem assim, e você vai ficar, deixa eu pegar mais um negócio aqui que eu preciso agora descansar meu braço, e haja papo, porque quando solta essa tagarelice dela, ali minha florzinha que eu ganhei no Dia das Mães, gente, minha orquídea, depois eu vou dar uma arrumada nela, porque ela precisa de sol, mas tá frio aqui em Utinga esses últimos dias. Tô bagunçadinha, né? Mas deixa eu terminar de conversar com vocês, meus amores lindos. Deixa eu concluir meu vídeo. Oxê,
Conversei tanto que fiquei sem ar, não foi? Tive que correr e beber água aqui. Deixa eu... Então, eu confio sim no Senhor, eu acredito, mas eu não estou dizendo a você, né? Senão daqui a pouco também vão me criticar que diz que eu posso mandar rasgar os exames, não sei o que. Não, não é sobre isso, gente, é sobre a minha fé mesmo. E eu tenho melhorado. Daí eu só vivia tonta, né? Tô dando tontura e mal-estar, fraqueza, moleza. Eu só queria estar na cama. Quando não era na cama era xoxô, borocochô. E aquela tristeza, porque eu tava focada focada naquele problema. Eu não tô sendo irresponsável com minha saúde, não. Continuo orando a Deus, tomo os remédios que é para tomar, né? E continuo também na fila esperando essa cirurgia. Mas, nossa, se eu amanhã ou depois eu fizer um ultrassom e dizer que essa pedra ou diminuiu ou tá... Claro que eu vou acreditar no milagre, né? Que eu peço a Deus todo dia que dissolva essa pedra, que dissolva, que faça ela como se fosse uma areia que se movesse, que se quebrasse. Eu peço todo santo dia. Se isso não acontecer de dissolver, que logo me chamem para essa cirurgia e tira, e eu vou ficar bem pronto e vou viver muitos e muitos anos em paz com meu rim maravilhoso. Estará meu rim, né? Que é uma pedra enorme que está no rim. Mas a riqueza também que eu falo para vocês, o monte de coisa que está acontecendo, cara, não sei nem se eu digo a vocês agora, acho que eu vou deixar um vídeo para eu fazer depois, porque eu só digo a vocês que eu estou me reorganizando aqui com minhas emoções, com meus sentimentos. São lugares diferentes e são pessoas diferentes na minha vida e... caramba, como é que eu falo? É quase que uma metamorfose assim na vida de Lalu, de repente. E eu não vou dizer para vocês que caramba, é tudo muito fácil, não é um desafio grande, principalmente por a minha idade, assim. E aí eu fico pensando, meu Deus, caí de paraquedas. Mas o Espírito Santo está comigo, me fortalecendo, me ajudando, me fazendo acreditar naquelas orações de 2000, de 80, 82, 84, quando eu era uma menina, que eu conversava com Deus. Aí eu vejo tudo florescendo agora. É uma semente que você plantou e que semente que demorou de repente brotar, né? Parece que ela estava presa em algo que não deixava ela fluir, mas que chegou a hora. É isso que eu tô achando na minha vida. É uma desabrochar de uma fase da minha vida onde eu tô tendo um contato espiritual maior com a vida, com Deus. E eu sinto uma necessidade, agora não é de orgasmo do corpo, mas da alma, sabe assim? E eu sinto essa necessidade de ter esses orgasmos e eu digo, eu tô precisando de um orgasmo desse. Parece que tô, né? Que tô sendo sem respeito com a palavra, mas, né? Com a grandeza do Espírito Santo, mas é isso. É um gozo mesmo, é um prazer, é uma delícia assim, que é como se você estivesse comendo mel e descendo assim por a sua boca. E se for falar de uma forma assim que você possa entender, é isso que está acontecendo, glória a Deus, comigo. E não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com pessoas me fazendo feliz, mas tem tudo a ver com o Espírito Santo dizendo: chegou a tua vez, garota. Começa a pegar a parte boa de
tudo que tu zelou, né? Como se tu tivesse fazendo um manejo de uma coisa que talvez desse certo e talvez não, mas mais para sim do que para não, porque o teu investimento era puro, era de coração, era de amor e de fé. E aí brotou. E eu estou muito feliz. Espiritualmente falando. Não estou falando de profissão, não estou falando de mudança de território, nada disso. Eu continuo admirando a vida de uma forma radicalmente na fé por Deus, e vejo que Deus está me trazendo isso que eu falei para vocês, herança do que você semeou a vida toda, né? Herança dos beijos que tu destes com tua boca, herança do que tu cuidou, zelou, socorreu com teu amor, com teu carinho. Então eu acho que tudo isso, a paz espiritual, as bênçãos, as coisas boas que estão chegando, é sobre isso. E eu vou dizer para vocês, no começo desse ano eu me senti tão angustiada, mas tão, que eu pensava que eu ia morrer de tristeza. Era uma angústia tão grande, tão profunda, que meu corpo chorava. Eu era o choro em vida. E foi no início do ano. No início desse ano, gente, eu senti as mais tristes angústias que um ser humano possa passar. E eu me perguntava, eu até escrevia, eu escrevia diários falando sobre isso no início. Eu escrevia cartas, assim, para o universo, que sobre por que eu estava tendo aquilo, porque estava tudo em paz, o dinheiro estava o mesmo tanto, as pessoas que eu amava estavam por ali, e estava todo mundo bem, mas estava uma coisa, uma angústia no meu coração, na minha alma, que eu não sabia de onde vinha. Eu não tinha certeza de onde ela surgia. Mas talvez já me preparando para sentir essa grande paz, essa grande alegria. E essa presença de Deus agora foi de abril para maio. De abril para maio começou esse clima assim, como se, sabe, gente, como se tudo se transformasse mesmo de verdade. E eu comecei a me ver rica, me ver feliz, me ver vitoriosa, comecei a me ver sadia, né, saudável, não só no corpo, mas na mente, na alma. Comecei a ver a presença do Senhor mesmo na minha vida. E uma transformação radical. Estou reorganizando essa nova mulher, afastada de mentiras, de falsidade, de coisas ruins. Sabe assim, quando você toma nojo de coisas que não tem a ver com você e com Deus? Quando você diz, isso não faz parte de mim, isso não me pertence, isso não me deixa bem, não me deixa feliz. E aí você arranca, você tira como se fosse uma casca nojenta que você não quer mais em você. Isso aconteceu comigo, está acontecendo e eu estou feliz. Não me faz falta. Aquilo que me faz mal, que me angustia, que tira minha paz, que não me deixa dormir tranquilamente à noite, não faz parte do Espírito Santo, né? Da minha harmonia com Deus e comigo mesmo. Então tem que sair da minha vida, cada um no seu lugar, e paz e amor. Sobre isso, me afastei de tudo que não me faz bem, tudo, absolutamente tudo que não me faz bem. Tem coisas assim que eu vou tirar fora de mim, aí eu falo assim, sabe, quem não pode ser jogado fora, lançado fora, sou eu. E um dia aqui vai ser, né? Mas a minha alma, não. Minha alma tem que estar limpa, tem que estar desencardida. Minha alma tem que estar, com aroma de Espírito Santo mesmo, santificada. É assim que eu quero.
cada dia mais. Um papo normal. Aí você pensa que eu sou uma pessoa que, porque você tem o Espírito Santo, você não se diverte, você não brinca, você não tem sensibilidade com a vida. Deixa essas rosas aqui que tava maravilhoso essa imagem. Você não tem uma vida normal? Tenho. Uma vida normalíssima. É como se você estivesse fazendo uma faxina. Sua casa está cheia de coisas que não é legal, não vai usar nunca mais. E você está precisando fazer essa faxina, tirar tudo, esses entulhos, essas coisas ruins. Aí você sente que a casa ficou com um aroma maravilhoso, um aspecto de nova, de bonita, de tudo tá lindo, tudo tá organizado. Faça-se na sua vida, na sua alma, no seu amor. E se as pessoas te quiser sugar sua energia, faça que nem eu falei. Converse com Deus, não aceite não. Não deixe que as pessoas suguem sua energia, sua paz, sua harmonia com Deus. E emane para elas energia boa. Deseje que elas fiquem longe de você, mas que a paz de Deus reine na vida delas, né? Porque tem pessoas, gente, que traz uma energia tão negra para a tua vida que as coisas acontecem de forma assim, travada, amarrada. Mas quando você se liberta desses tipos de gente, sua vida flui, né? Sua vida flui. Então é isso. Dá tchau para essas pessoas que não te faz bem. Se não quiser nem dar tchau, vá só embora. E não tenha medo nem vergonha. A gente só não deixa quem faz o bem, quem transmite o Espírito Santo, quem nos alegra no divino, quem nos dá paz, quem nos dá bons conselhos, ou então não dá conselho, mas dá o ombro para a gente chorar na hora que a gente tá triste. Essas pessoas você não dá tchau, você deixa elas na tua vida e ora por elas todos os dias, porque são anjos de Deus. Mas essas pessoas que querem te controlar, que querem mudar teu jeito de ser, teu jeito de se vestir, teu jeito de falar, essas pessoas que não estão felizes com o seu jeito e querem mudar seu estilo para satisfazer elas, nem tchau dê, vá-se embora mesmo, deixa elas para lá. Essas pessoas não fazem parte da sua vida, nunca fez, nunca fará. São pessoas que querem te fazer do estilo e do tamanho que elas querem para caber no mundinho delas, e você não é desses. Você não cabe no mundinho de ninguém. Você é muito grande, muito maravilhosa perante o Senhor Deus, e você não tem que se curvar para caber no mundinho de ninguém, porque você é grande e maravilhosa. E quem tem mundinho para te oferecer, nem tchau dê, vá-se embora mesmo. É que nem eu estou dizendo. E vá com Deus e vá em paz. Essas pessoas não deixam saudade, deixam alívio. Sobre isso, não é um desabafo. É um conselho de uma amiga que ama, que curte a vida e que tem um pouco de loucura, um pouco de sabedoria, um pouco boba, um pouco atrevida, mas muito conectada com o Espírito Santo, com as coisas boas de Deus, com o universo divino. Isso é que tem valor, pessoal. Isso é que é riqueza. E sobre essa riqueza se organize. Porque pense numa riqueza gostosa de viver. É a riqueza do amor de Deus. Onde você sabe que quando alguém te dá aquela olhada, você diz, ali tem o Espírito Santo, ou o que que tem ali dentro daquele ser humano? Você vai avaliar. Você não vai entrando assim, empurrando a porta e, sabe? Você vai fazer uma análise de quem você bota na sua vida. Fiquem todos com Deus. Um dia 19 assim, de maio, cheio de luz e paz para todos nós.
E agora que Queda vai fazer almoço. Depois que Queda vai trabalhar. Também vou dar uma limpada na minha casa, né? Que hoje é segunda-feira, dia de começar organizar tudo que a gente bagunçou no fim de semana, né? Um cheiro de rosa para vocês. Ai, que delícia. Encheu o pulmão meus pulmões de cheiro de rosas. E vocês também, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima, com a fé em Jesus Cristo, com a fé em Deus, com a fé no Espírito Santo, tá bom?